Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Gestão Integrativa. Hoje falaremos sobre diversidade e inclusão. Eu sou Ângelo Calori, palestrante, consultor executivo em Compliance, Governança e Ética. Oi, Ângelo. Olá, bem-vindos, bem-vindas. E eu sou Ana Paula Candeloro. Sou executiva, conselheira, mentora de startups. E estamos aqui hoje com uma convidada especial. Muito obrigada, Gabriela, por ter encontrado espaço na sua agenda para falar com a gente. É um tema super relevante, está aqui na nossa pauta de diversidade e inclusão, falar sobre a ótica LGBTQIA+. E como não é o nosso lugar de fala, a gente trouxe uma profissional como você, ativista, e assim, muito obrigada mesmo, a gente está super feliz. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e eu acho bem importante compartilhar e dar visibilidade a essas outras histórias e outras visões. Muito obrigado. Perfeito. Nós agradecemos. Obrigado. E pessoal, se inscrevam no nosso canal, já deixem um like aqui no vídeo, compartilhem, façam os seus comentários, mandem perguntas e nos sigam nas redes sociais que aparecem aqui na tela. E agora a nossa vinheta. Eu me lembro que eu conversei com uma amiga que era uma mulher não trans, que já advogava, já era formada. E eu perguntei pra ela como que era a profissão de advogada enquanto mulher. E ela me disse que os clientes do escritório preferiam ser atendidos por um homem, por um advogado. E isso me marcou bastante, porque eu pensei, poxa, se já é difícil para uma mulher que não é trans, imagina para uma mulher trans. Mas pelo que você está falando, você vê positivo, é mesmo, mas tem ainda, não é baixa a participação de não só em número mesmo, mas com a qualidade da inclusão nas empresas? O que você tem visto, em termos de fomento de inovação e desse chamado espaço seguro para que os colaboradores possam de fato deixar cair essa máscara? Eu tenho uma característica de ser provocativo, com um objetivo bom, claro, né, de boa fé. Então a provocação que eu faço para você é nesse sentido. Então, voltando lá naquele exemplo que você deu dos escritórios de advocacia e até o cargo de juiz, hoje, anos depois, esse cenário teria mudado? Poxa, acho que mudou bastante, assim, em 4 anos, sabe? Mudou bastante. Quando eu... Assim, se a gente parar pra pensar, em 2015... o Boticário lançou uma campanha que trazia um beijo gay. E isso foi assim um absurdo. CONAR investigando. Eu tô comentando esse caso que ontem eu lecionei uma masterclass sobre diversidade na publicidade, né? E aí eu dei uma pesquisada mais aprofundada, né? E eu cheguei à conclusão de que esse case do Boticário foi um divisor de águas. Assim, não foi a primeira vez que apareceu um beijo, um casal ou um afetivo num comercial. Não foi a primeira vez. Mas, foi em 2015 e isso, assim, foi agora. E isso foi, assim, uau, sabe? Uma das... um dos pontapés iniciais, assim, nessa discussão. Eu lembro que no começo da Transcinemas eu tinha vários desses cases, assim, pra mostrar pras empresas. E eram sempre coisas muito recentes, assim, poxa, um negócio do Boticário, Skol, o rebranding da Skol. Poxa, deixaram de usar mulheres em posições mais sensuais e provocativas para adotar uma postura mais de, você pode ser LGBT, diversidade, que é bem diferente, né? Mas, poxa, até 2008, sabe? Ainda tinham mulheres com pouca roupa na propaganda da escola. É tudo muito recente, sabe? Essa mudança.
E mais recentemente ainda, a gente teve a polêmica da propaganda do Dia dos Pais da Natura com a Tami. E que também gerou, e isso foi muito positivo, porque gerou uma valorização dos resultados da ação da empresa. Nesse tema né, de diversidade e inclusão, que a gente tem já uma noção de dificuldade, de problema, de ainda muita coisa evoluir, e tem mesmo, é muito bom ouvir alguém falando positivamente disso, né, como a Gabriela. Isso é muito legal. Mas a gente também, em outras sessões aqui, a gente pesquisou alguns dados sobre o acesso, por exemplo, de negros a cargos de alta gestão. 0,7% chegam a cargos de diretoria, enquanto que, obviamente, a maioria, apesar de qualificados com graduação e pós-graduação, permanecem em cargos administrativos, burocráticos, digamos, e operacionais. Né? Como você vê o acesso a cargos de maior exposição, uma maior visibilidade? Poxa, é curioso, né, que algumas empresas me procuram e falam: mas Gabriela, já tem diversidade aqui, temos até negros estagiários, sabe? Parece um pouco aquele papo de: eu não sou preconceituoso, eu tenho até amigos gays, sabe? Então, esse mesmo discurso a gente vê refletido em algumas organizações, e é bastante complicado, né, porque, poxa, você tem mulheres, tá? A gente olha no quadro geral, 50% mulher, 50% é homem. Mas a gente vai subindo no nível hierárquico, a gente vê que o presidente, o sócio, são homens e as mulheres estão na base da pirâmide. Mesma coisa com pessoas negras, mesma coisa com LGBTs. Então, assim, mais do que ter as pessoas no quadro de colaboradores, mais do que ter essa diversidade, a gente precisa ter inclusão, né? A gente precisa ter igualdade de oportunidades. As pessoas precisam ter esse espaço para se desenvolverem. Como você acha, como isso pode acontecer? Porque, obviamente, as empresas têm as suas políticas, né, que são ali desenhadas e são fomentadas. Muitas vezes, assim, elas fingem que tem, mas não colocam na prática. Mas como isso pode ser fomentado dentro da organização? Eu acho que o primeiro passo é a gente levantar dados. Eu acho que estratégias de sucesso são baseadas em dados. Então, a gente rodar um centro da diversidade, entender quais são as principais dores, a partir daí a gente consegue estabelecer a estratégia mais eficiente, sabe? A gente consegue economizar recursos, que a gente vai investir nas coisas certas, e a gente vai evitar ali tentativa e erro, né? Porque a gente sabe onde que está o problema. E aí, a gente pode pensar em estratégias de conscientização, em estratégias de contratação, em estratégias de comunicação. É que uma coisa que eu costumo mencionar é que cada organização é um universo único, né? A gente pensar numa estratégia aqui para uma startup é diferente de uma estratégia para um grande banco, que por sua vez é diferente de uma empresa de metalurgia, né? Poxa, eu tô com uma empresa aqui do agronegócio, assim, pessoas, trabalhadores mais braçais, que a gente precisa de alguma forma conscientizar. Então, poxa, a estratégia é diferente lá do que a de um escritório de advocacia que eu atendi mês passado, sabe? Você falou nessa questão da conscientização, né? A conscientização entre os pares, dentro da própria organização. Mas quais são os grandes erros que são cometidos nessas interações? O que você vê de comportamentos... É tão simples como nos educar assim. Isso. O que não devemos falar, o que não devemos, além dos pronomes, né, como você citou, do básico, assim. Porque o que a Ana está dizendo
a gente tem às vezes as forças de fora que determinam o que tem que fazer, que tem que ser, ou as políticas da empresa. Mas independente de fazer porque é obrigado, mas fazer porque a gente acredita. Então, para aqueles que ainda estão sendo orientados e aculturados com isso, de que melhor maneira adotar essas práticas e o que evitar. Ou o que as empresas podem, ou mesmo as pessoas, né, nas suas interações, podem estar fazendo de equivocado. Vamos dizer, alguma gafe, por exemplo, entre aspas, né? É que assim, individualmente, uma coisa que eu sempre ressalto nos meus treinamentos é que a gente precisa parar para pensar no que significam as coisas que a gente fala, né? Poxa, tem vários termos. E às vezes a gente acaba falando, né? Quantas vezes a gente não ouve, não tenho braço pra isso. A nossa equipe não tem braço. É um termo capacitista. Pessoas com deficiência não gostam de ouvir. Algo assim. Da mesma forma que é comum as pessoas falarem, foi feito nas coxas. A gente deveria parar pra pensar, por que eu falo feito nas coxas, né? De onde vem isso? O que significa? Sobre esse conceito em específico, se diz que o termo vem da época da escravidão, no momento no qual escravos faziam telhas nas coxas. E isso era atribuído a um trabalho de má qualidade, por isso se fala feito nas coxas. Um termo com um viés racista, sabe? E as pessoas falam isso no dia a dia, por exemplo, criado mudo. Por que é criado mudo, né? Então, o primeiro passo é parar pra pensar o que as coisas significam. Assim, dentro do universo LGBT. Eu me entendo como uma mulher trans. Poderia vir aqui e falar, sou travesti, por exemplo. Eu poderia falar isso. Que é um termo... Assim, não há nada de errado em falar travesti, mas há muita coisa de errado em falar traveco, por conta do sufixo eco, sabe? Que é algo diminuído, é algo... E eu tava conversando sobre isso com uma turma do shopping, pessoal da segurança. E eles me deram um exemplo que eu achei bem bacana, assim. Eles falaram, nós somos seguranças. E aí eles falaram, nunca nos chamem de guarda, a gente não gosta. Aí um deles falou, e se chamar de guardinha, meu Deus do céu, aí a gente vai ficar bravo. Então percebo, são seguranças, não gostam que chamem eles de guardinha, né? Da mesma forma que uma travesti não gosta, de forma geral, de ser chamada de traveco, sabe? Algo diminuído. E vejam que bacana essa conversa, né? O pessoal da segurança super entendeu, assim, por que não chama de traveco. Porque eles mesmos sentem algo parecido. Em outra situação, é claro. E aí parte do meu trabalho tá aí, de fazer as pessoas colocarem no lugar do outro. Por que eu não gosto de ser chamado de guardinha? Por que eu vou chamar a menina trans de traveco? Exercício de empatia, né? Que a gente promove. Isso, eles vão se colocar no lugar do outro, empatia. Exato. Eu queria que você deixasse um recado. Isso. Né? Primeiro, um recado para as empresas. O que você quer dizer para elas, né? Nesse contexto? E o que você quer dizer, uma palavra de incentivo, né? Para pessoas da comunidade LGBT que sofrem uma dor. Essa dor da falta do acolhimento, da falta de acesso a oportunidades melhores por conta de preconceito, muitas vezes. Então, 2 recadinhos que eu queria que você deixasse. Bom, o primeiro recado acho que vai para a comunidade LGBT, a comunidade negra ou de qualquer outro grupo subrepresentado. Eu diria que vocês devem cobrar das empresas um posicionamento, sabe?
Eu sei que muitas pessoas não têm essa liberdade de, pô, vou escolher o emprego A, B, C, D. Às vezes a gente não tem tantas oportunidades de emprego e é difícil cobrar as empresas, né? Mas se você tá numa entrevista de emprego, você tem essa segurança, assim, você é uma pessoa que consegue colocar isso sem que isso ofereça um risco para sua carreira, né? Poxa, perguntar na entrevista de emprego o que essa empresa faz, né, sobre diversidade e inclusão. Eu acho que minha mensagem vai mais na linha de há muitas empresas comprometidas, sabe? Aliás, eu não sei se muitas é o nome, mas há um número considerável. Então procure essas empresas, sabe? Cobre isso, pergunte, busque saber. De outro lado, falando para as empresas, gestores, eu acho que a gente precisa olhar para os nossos privilégios, né? Poxa, eu sou um gestor, uma gestora, tenho um cargo de liderança aqui nessa empresa. Olhe para os seus privilégios, mas não uma ideia de culpa, né? Não estou falando, você é uma pessoa ruim porque você é líder, branco, homem, cis, hétero. Não, calma. Olhe para os seus privilégios, mas numa perspectiva de responsabilidade, né? Poxa, o que eu posso fazer com esse meu privilégio para impactar positivamente a vida de outras pessoas, sabe? E daí eu fecharia essas duas ideias com o seguinte conceito. Diversidade e inclusão é uma busca, é uma construção. Não é do dia para a noite que a gente vai resolver esse assunto, sabe? Não é em uma conversa de 1 hora, não é com uma semana da diversidade que você vai fazer na sua empresa que tudo vai estar resolvido para sempre. Não. Isso é um processo, aos poucos a gente vai mudando uma realidade que foi construída ao longo de séculos e séculos, né? Mas assim, é importante lembrar que, pelo fato de ser uma construção e uma busca, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai construir um mundo mais justo e mais igualitário. Perfeito, muito bom. Verdade. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ativismo, pelo prêmio e por mais prêmios e por mais Gabrielas. E parabéns também pelo positivismo, por essa visão generosa até que você tem, Gabriela, desse contexto que é muito desafiador, né? Então, parabéns e obrigado por participar, por conceder o seu tempo de uma sexta-feira para a gente conversar a respeito dessa causa que é importante, que a gente tá tentando mesmo, né? Queremos ser ativistas também dentro do nosso lugar e poder fazer isso. Apoiadores das isso. causas. Muito obrigado. E quem sabe até a próxima, né? Parabéns por isso. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Então esse foi o nosso bate-papo sobre diversidade e inclusão. Pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, deixe a sua curtida e os seus comentários, responderemos com muito carinho. E lembre de compartilhar esse vídeo com a sua rede. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Pessoal, muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais. Obrigada. Bom, eu acho que é isso, cumprimos a pauta, embora é uma conversa para a gente ficar por um bom tempo, mas acho que já cumpriu o horário. Mas eu queria, eu tenho... Né, tem mais um? Não.